Estamos aqui no programa do TAESSE, recebemos a doutora Lara Fonseca, eletrofisiologista, especialista em estimulação cardíaca. Especialista, né? Eu sou especialista. Né? Estimulação, sim. Estimulação, faz eletrofisiologia e é uma das referências em arritmologia na região de Niterói e arredores, né? Inclusive, quero saber um pouquinho de você, depois vou te perguntar, sobre a estimulação fisiológica. Uma coisa que você já tem feito com uma certa frequência, né? É uma certa frequência. Lá na nossa equipe a gente tem, assim, preferencialmente feito fisiológico. Quando o convênio permite, é a nossa abordagem de escolha, independente da situação. Isso é uma coisa que eu vejo, e a gente fala também muito para o público médico, né? Sobre técnicas, procedimentos, arritmias, né? A estimulação fisiológica, ela não tem, assim, do ponto de vista técnico, um grande aumento de material. Existe uma curva de aprendizado, mas é uma curva pequena. É muito diferente, por exemplo, de você fazer um ressincronizador. E do ponto de vista eletrocardiográfico, é fantástico o resultado, né? E a gente luta por resultado de eletro, no final das contas. É um QRS estreito. Você começa a ficar desconfortável quando você vê uma estimulação de septo alto, né, de septo médio. Você fala, caramba, né, faz tanta diferença. Então, acaba que realmente tem sido escolha. Quando dá. Obviamente, nem sempre fica maravilhoso, né, mas... Depende do paciente também, né? Eu tenho uma pouca experiência, assim, nunca fiz um implante. Também já não faço implante há muito tempo, né? Aprendi implante na época com o Dr. Luiz Gustavo Belo, né? Eu fiquei um pouquinho na área do implante, eu fui para eletrofisiologia. Mas eu tenho pacientes que eu acabo indicando implante fisiológico. Eu tenho um caso que é sensacional, um paciente jovem que tinha marca-passo, mas usava pouco marca-passo, ele tinha 50 e poucos anos, doença degenerativa, né? E quando ele chegou à estimulação do marca-passo 100%, porque chegou uma hora que ele passou a ser estimulado 100%. E o cabo no septo normal, né? Ele começou a cansar, a função ventricular normal. E o QRS dele é assim, 160 de QRS estimulado. Aí eu falei para ele, cara, o marca-passo está te cansando. Ele é um bem necessário, obviamente, mas a estimulação está te cansando, e cansando mesmo. Aí eu indiquei ele fazer o implante fisiológico. Isso deve ter uns 2 anos. Mudou da água pro vinho. Ele falou, pô, nunca me senti tão bem. Interessante. Implantou com um colega nosso e assim, ficou ótimo. E o QRS ficou lindo, estreitinho. Nossa Senhora. Então quando eu olho, eu fico tão empolgado quando você vê um marca-passo estimulando e o QRS estreito. Para quem não sabe e quem está começando na área da medicina, o complexo QRS estreito, ele mostra que os ventrículos estão batendo de forma sincrônica. É o sincronismo elétrico do ventrículo. E o marca-passo, ele é colocado em um dos ventrículos. Então a estimulação do marca-passo acaba desincronizando, né, o batimento ventricular. Então quando você coloca o cabo na região do septo, pegando o ramo esquerdo, que é a estimulação fisiológica agora, né? Você estimula o ramo esquerdo, você tem um sincronismo do ventrículo esquerdo. Aí o paciente fica outro, né? Pelo menos é o que eu vejo clinicamente. Né? Aí eu quis perguntar isso logo no início, né? Porque eu sei que você está fazendo isso bastante. E eu fico, e como é que você está observando esses resultados? Clinicamente, assim. Assim, quando a gente faz isso como opção, ou porque você não conseguiu fazer um bom seio, uma boa estimulação, né, propriamente dita, para uma ressincronização, alguns pacientes respondem muito bem, como se você tivesse ressincronizado. Do ponto de vista de diferenciar dos pacientes que você faz da maneira convencional e de ramo esquerdo evolutivamente, né, para falar isso do ponto de vista científico, eu não tenho esses dados, porque são tantas as variáveis, né, de como alguns pacientes respondem tão mal a esse desincronismo provocado por marca-passo e outros que você verifica que, assim, seguem a vida, né, toda muito bem, sem
sem ter absolutamente nada com função preservada. Então, o que eu vejo é que a gente provavelmente ainda vai ter que ter algumas respostas referentes a isso. Acho que com o tempo, né? A técnica é muito jovem. A gente ainda, tem né? essa experiência, um paciente, outro, que você, né? A questão é que, do ponto de vista que eu sempre digo, né? Assim, eletrocardiográfico é uma grande solução quando você faz e pensa que você está fazendo uma ativação muito mais fisiológica do que quando você estimula o endocárdio. E assim, você falou, você não agrega nessa técnica um tempo operatório muito maior? De forma alguma. Ou você um tem risco curva maior. de aprendizado, mas... E aproveitando, a doutora Lara Fonseca, eu falo doutora, mas você é minha amiga, né? De muito tempo. Acho que eu fui o seu calouro lá na formação em arritmologia, na época no Fundão, né? Acho que não, Bruno. A gente fez junto? Acho que você estava antes de mim. Não, é porque eu fiz um tempo, eu fiz arritmologia clínica e saí. Ah, por isso. Aí quando você chegou, eu já tinha saído. Ah, entendi. Depois eu voltei. Quando abriu o espaço para começar a fazer a parte invasiva, você já estava na Alemanha. Ah, eu tinha ido para fora. Aí você tocou ali no Fundão. A gente chama do Fundão, que não é do Rio de Janeiro, é a ilha do Fundão, onde está a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E lá tem um serviço de referência em arritmologia. Que aí eu fui ficar com o Belo. Isso. Luiz Gustavo Belo. Muito bom. E ali é uma referência em dispositivos, né? Paciente chagásico. Com certeza. Lá tem uma... Tem. Né? Acho que, não sei agora, né? Mas durante muito tempo foi a referência de Chagas, tratamento de Chagas. E o Belo sempre estava muito à disposição da Fiocruz, né? Para receber esses pacientes. Quando a gente tinha linha direta, né? Você podia trocar esses pacientes para resolver, que hoje tudo tem que estar ligado agora na Secretaria de Saúde regulação, tem né? Regulação, mas antes era tudo... Então a Fiocruz tinha uma linha direta com ele, então muitos pacientes com desfibrilador lá, marca-passo. Fez muita coisa boa, né? Muito. Faz ainda, né? E Larinha, ela ainda faz. Fala comigo assim, em relação à eletrofisiologia, para você. Como tem sido essa experiência, né, que você foi muito para a área do device, né, e ainda está naturalmente no device, marca-passo, desfibrilador, e você com o tempo também está na eletrofisiologia. Como tem sido essa curva de aprendizado, de tempo, né, na sua carreira, tua experiência? Então, eletrofisiologia entrou efetivamente na minha vida, do ponto de vista, né, principalmente invasivo, quando eu fui trabalhar com o Cláudio Munhoz, que ele abriu as portas para mim e efetivamente me colocou dentro de sala sem perdão. Não tinha outra opção. Tinha que fazer. E assim, para mim foi uma coisa fantástica, porque abriu um outro mundo. E um mundo muito difícil em todos os sentidos, né? Porque você tem que se aprofundar muito mais do ponto de vista da ritmologia, os conceitos são outros, enfim. E tem sido fantástico. Então, toda oportunidade que eu tenho de aprender, abriu a porta para mim, eu estou dentro. E aqui foi exatamente isso, assim. Não só por ser sua amiga, né? Não é a primeira vez que eu venho aqui, eu vim aqui tem acho que 2 anos. Esse mesmo esquema, bem no início, e assim, para mim o mais fantástico é entender a diferença que hoje eu tenho em olhar as coisas, em perceber o que está acontecendo, né, durante os protocolos de estimulação e tudo mais. Mas é um caminho longo, muito longo, que a gente tem que ter muita disposição. Porque a gente quer trabalhar com excelência, né? Você quer trabalhar com resultado em todos os sentidos, né? Resolução do paciente, diminuir o tempo de sala, de cirúrgico, né? Sim, são várias, vamos dizer, são várias metas, né? A primeira delas é aprender, depois você entra nessa meta. Depois nessas metas. A primeira é aprender. Métricas, justo. E realmente é uma área muito complexa, né, de aprendizado. Muito. E aqui, assim, o que eu vejo que esse seu
modo, né, a maneira com que você formatou toda a sua vida, que eu acho que é muito interessante para a gente que está querendo aprender, e eu estou nessa luta para aprender, para pegar a mão, que isso é um processo, é a reunião de tantos casos fantásticos no mesmo dia em que você consegue ir se corrigindo e olhando sim. as coisas, tudo em 24 horas. Então isso é um negócio assim, é fantástico, com você ali ajudando e com a paciência incrível. Então, assim, fantástico. Legal, fantástico né? Mesmo, muito legal. É por isso que eu pensei nesse nome, né? Que é um treinamento intensivo em eletrofisiologia cardíaca, invasiva. TAEC, porque se fosse sem o invasivo, se é TAEC, aí fica meio feio, né? Um TAEC. E com esse objetivo, na verdade, aqui a gente sempre trabalhou de uma forma bem otimizada, com processos bem otimizados e as rotinas bem otimizadas para ter o acolhimento correto do paciente e a equipe enxuta, toda mobilizada para aquele momento. E que eu acho legal, está todo mundo muito concentrado. Então, às vezes, você faz uma ablação, um caso, um paciente resolve. O outro paciente que vem tem uma arritmia parecida, você já está com a mentalidade setada para trabalhar, né? Então, eu gosto particularmente de trabalhar dessa forma, a equipe concentrada naquele dia. E eu acho que vai para o aprendizado isso. E é um sonho, né? Acho que é o sonho de todo mundo, que é você estar no mesmo lugar, fazendo uma produção muito boa, né? O dia inteiro, sem você estar se locomovendo, que é a nossa vida, né? A maioria das pessoas no Rio de Janeiro estão lá, vai para um hospital, vai para o outro. Mas na nossa equipe não é diferente. Então você está nessa história de poder estar concentrado, todo mundo, e aí as pessoas trabalham com a metodologia de repetição, que isso torna eficácia, né? Isso vira eficácia. No final das contas, fica fluido. Fica fluido e eficaz. A gente consegue operar de 4 a 5 pessoas, né, por dia, bem fluido. Até eventualmente, como você falou, da complexidade, tem casos que você consegue operar às vezes em 1 hora, legal, outros que levam 2 horas, 3 horas, dependendo da complexidade, né? Verdade. Então, eu quis trazer esses processos como uma metodologia também de aprendizado, porque o TAES, o objetivo inicial era ensinar, passar esse ensinamento técnico, né? Mas uma coisa que eu tenho enxergado, que as pessoas gostam muito, os colegas, os especialistas, é olhar isso que você está olhando, os processos otimizados, né? Organizacionais, sim. né? A troca de experiência é tudo, né? Assim, eu acho que essa é uma coisa que eu aprendi e tal. Um é você ter amigos e outro é você aprender com seus amigos. Não tem nada melhor do que isso. E aí você pode olhar tudo, né? Então você observa como trabalha, como consegue fazer, e nesses processos fora a sala, né? Que são extra eletrofisiologia, a gente olha mesmo, olha para aprender e copiar. E você, junto a esse conhecimento, você adapta o seu método. Isso foi uma coisa que eu vi na Alemanha muito, né? Porque eram 8 staffs, cada médico com um jeito de fazer alguma coisa. Então eu circulava na sala com cada um. Aí eu via o método de cada um e você vai adaptando. Alguns você gosta do jeito, outros você não gosta muito desse jeito. Aí você vai ali, né? Filtrando aquilo para você usar no teu dia a dia. Então esse foi um objetivo com que eu criei isso. E assim, esse era um desejo inicial do meu pai, o Eduardo, né? Quem não conhece Eduardo Andréa. E ele não está vivo, né? Para ver essa criação, mas ele... Não está vivo, mas está vendo. Está vivo de espírito, não está né? vendo, exatamente. Mas ele ficaria muito feliz, eu tenho certeza, de receber pessoas assim, você, especialmente os amigos, né? Porque eu tenho certeza que ele está aqui vibrando, nossa senhora. Né? Com certeza. E eu olhando assim, você foi a pessoa que estreou o TAES, você vê a primeira, e hoje tem 2 anos quase, né? Por aí. E eu observo o grau assim de quando a pessoa vem de novo, né? No seu caso você vem de novo, o quanto tá diferente, assim, você tá muito segura. Nossa, eu mudei muito. A tua mobilidade com catéter, a compreensão,
o protocolo de estimulação tá bem mais fluido. Bem mais fluido. Tenho ralado muito para isso. E agora vai ser transeptal, que é o momento que é um momento que todo eletrofisiologista precisa passar por isso, de pegar a punção transeptal, aprender bem a técnica direitinho. Você já faz um pouco. Aqui a gente vai otimizar essa tua habilidade. E a gente tem aí vamos dizer, uma maratona para frente. Hoje a gente está encerrando o dia. E amanhã temos 4 cirurgias programadas. Perfeito. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Até agora deu, né? Só coisa bacana que a gente viu, pessoas tratadas, arritmias resolvidas, né? Eu fico muito feliz por isso. Deus nos abençoe nessa empreitada. E que bom que você está gostando, né? Show de bola. Lara Fonseca está aqui com a gente. Veio de Niterói. Pô, que legal, cara. Obrigado, viu, pela tua presença. Vamos seguir com os nossos casos. E fica antenado para os próximos conteúdos. Essa entrevista maravilhosa, gostosa de falar aqui. Não tem script nenhum. A gente cria aqui na hora, a gente vai falando, conversando. Mas a gente está... Aqui, quem está aqui, o nosso marketing man, ele falou que a gente tem que começar a criar uns scripts. Para não ficar coisa meio assim. Ou criar uns scripts. Tá? Umas perguntas mais assim e tal. Então fica com a gente. Programa do TAESSE. Os especialistas, são programas focados no especialista em arritmologia ou quem está aspirando a arritmologia e eletrofisiologia. Então, pode botar seu comentário, dá um like, se inscreve no canal. Todo mundo fala isso no YouTube, né? Então se inscreve no canal e fica antenado para os nossos conteúdos. Valeu!